Começa agora, programa Encontro Sagrado. Um caminho para o autoconhecimento, em sintonia maior com os princípios espirituais que regem a vida. Apresentação do escritor Claudinei Prieto. Entre nossa dança agora, ouço o som que vem através da floresta. Olha só, estamos chegando nessa véspera de Ano Novo aqui pelas ondas da Vibe Mundial. E eu convidei o meu amigo Johan Reis para voltar nesse programa para a gente continuar aquele papo incrível sobre o tarô de Thoth, sobre Telema, que nós tivemos na semana passada. E eu recebi muitas mensagens das pessoas falando que amaram o programa. Então, olha, tenho certeza que está todo mundo aqui conectado com a gente. E o Johan, ele trouxe inclusive um livro para a gente sortear, que é o livro Iniciação à Numerologia, presente de Ano Novo, hein, gente? Para você ganhar este livro é simples, basta ir lá na minha rede social, no Instagram, e me enviar um direct falando: eu quero Iniciação à Numerologia, ou eu quero aprender numerologia, ou simplesmente eu quero. Nós vamos pegar todas as pessoas que enviaram lá pelo Instagram e vamos fazer um sorteio ao vivo na próxima semana para ver quem vai ganhar esse livro. E o Johan, ele já vai deixar o livro autografado aqui para a pessoa, né? Vai fazer um autógrafo genérico, mas vai assinar para que você possa receber essa obra, Iniciação à Numerologia, da editora Alfabeto, com o autógrafo de Johan Reis. Então, vai lá no meu Instagram e deixa: eu quero iniciação à numerologia, eu quero aprender numerologia, ou só eu vou saber que é você. E a gente vai fazer esse sorteio para você levar iniciação à numerologia e já começar 2026 trazendo os ensinamentos da numerologia para a sua vida, porque eles são transformadores, eles podem transformar o seu viver, ensinar você a conhecer mais sobre si mesmo e extrair o melhor da vida. É isso, Johan. Obrigado por vir de novo. Imagina, é sempre um prazer estar aqui contigo. Boa tarde. Esse foi o meu primeiro livro, foi o primeiro livro que eu escrevi, que eu lancei, né? E agora, mas ele está repaginado também. Com o meu prefácio. Com detalhe muito importante, com esse prefácio. Né? É o prefácio da sorte, né? Porque o Claudinei é a pessoa da sorte. Imagina. É o primeiro entrevistado do meu canal, a Raiz TV, é o prefaciador desse livro, dessa nova edição, que é uma edição muito melhorada. E que tá um sucesso, que eu sei, pela editora Alfabeto. Então, já vai, quem ganhar vai levar um livro muito importante, porque é um livro que foi lançado há muito tempo pela editora Record, não é? E que Isso. Ele está totalmente repaginado em 96. Então é um livro histórico. E eu tenho a versão antiga, eu tenho a versão nova, e o livro está incrível para quem quer aprender numerologia. E tem uma ótima novidade em relação a esse livro e à numerologia, que é o seguinte: eu apresento um método de numerologia que eu não vou dizer que é meu, porque seria desonesto, mas o que eu fiz quando eu comecei a estudar, porque eu estudei numerologia, eu fiz praticamente uma faculdade de numerologia entre os 15 de numerologia e de tarô. Não de Thoth ainda, porque eu não tinha entrado nessa senda ainda. Tarô de Marsella, e depois eu optei pelo tarô mitológico, que eu adorava, da Julia Charman Burke e tal, da Alice Green. Eu, durante 4 a 5 anos, dos 15 aos 19 anos, eu fui fazendo numerologia de todo mundo, de celebridades, de família, de amigos, amigos dos amigos, amigos dos amigos dos amigos, vizinho, todo mundo. E isso me deu a experiência, né? O ensinamento foi prático. E eu fui pegando de todas as correntes de numerologia, aquilo que funcionava eu guardei, aquilo que não funcionava eu descartei. E algumas coisas eu descobri. Eu vou ser bem específico no que eu estou querendo dizer com isso. O meu livro é o único, até onde eu sei, que aborda a questão dos números de origem. Que é o que são os números de origem. Um número 6 que vem de 15 não é a mesma coisa que o número 6 que vem de 24, que não é a mesma coisa do número 6 que vem de 33, Sim. E por aí vai. Eles têm diferentes origens. Eles têm diferentes origens. Então, assim, isso vai influenciar. Ou seja, o 6 vindo de um 15 é um tipo mais passional. E isso não tem nada a ver com o tarô, não. Porque o tarô, é até bom esclarecer isso também, o tarô ele é um aglomerado de símbolos. Entre eles o número. A numerologia não corresponde necessariamente
ao tarô. Por exemplo, a carta 7, né, da carruagem, ou carro, como alguns chamam, não é exatamente o que o número 7 significa. Né? Tem alguns aspectos que sim, mas não existe uma correlação obrigatória, vamos colocar dessa maneira. Né? Então, assim, como é que eu cheguei a essa coisa do número de origem? Existe um livro chamado Numerologia, a Importância do Nome e Seu Destino, de Monique Sissaí, editora Pensamento, que foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu tinha 15, 16 anos. E nesse livro, eu não sei se ela fez de propósito ou se foi um ato falho, mas ela analisa o mapa de Napoleão Bonaparte e na hora de falar do caminho de destino dele, ela ensina a somar os números inteiros. Então, eu não lembro da data de nascimento, mas vamos colocar a minha data de nascimento, 20 de agosto de 1968. A soma tem que ser 20 mais 8 mais 1968. Não é 2 mais 8 mais 1, não. Porque muda o quê? O número de origem. E ela apontou isso mostrando que o número do caminho do destino de Napoleão Bonaparte era 1 vindo de 19. E o 19, ela deu esse toque. O 19 é um número muito forte, porque ele tem o começo e o fim, né, dos números elementares, que são os números de 1 a 9. Quando eu li isso, eu falei, quer dizer, então, que tem essa diferença. Aí eu peguei isso e comecei a testar todos os números, todos. Ela não falou mais nada. Ela deu um perdido ali e fez a egípcia. Foi um ato falho. Eu né? não sei se foi ato falho ou se naquela época, é um livro muito antigo. Eu não sei se naquela época tinha aquela coisa do segredo, do mistério. E nós em Telema entendemos que o segredo é inimigo da verdade. Nós buscamos a verdade. Então, a partir disso, assim, o mérito da Monique Sissaí de apresentar isso para mim. Então, assim, eu não descobri sozinho, eu não tirei da minha cabeça. Mas aí o mérito que eu acredito que eu tenho nisso foi que eu passei a investigar. Eu falei assim, não vou parar nessa coisa de 19 não, vou fazer isso com todos os números, vou estudar. E aí eu desenvolvi métodos que eu percebo, né? Por exemplo, quando você tem o 19, o número 1, ele está na posição Yang, o número 9 está na posição Yin, formando esse 10 que vai virar necessariamente um 1, né? E esse tipo de informação eu nunca encontrei em livro de numerologia nenhum, nem estrangeiro, nenhum. Se tiver, alguém me avisa. Mas até agora, realmente, nunca apareceu isso. Olha, tava um livro só sobre isso. Né? Interessante. Pois é. É o livro, na verdade, tem um livro que eu cheguei a publicar chamado O Livro dos Números, está fora de catálogo, mas que eu estou trabalhando nele. Então, tem 2 livros que estou retrabalhando para o futuro próximo, que é o Livro dos Números, no qual eu mostro toda a teoria, eu demonstro a teoria, inclusive mostrando o funcionamento dos números de acordo com o binarismo, com o triângulo, com o quadrado, com o pentagrama, colocando os números de diferentes análises das origens deles. E eu tenho também o Oráculo dos Números, que é literalmente um oráculo para você jogar moedas e você... porque a numerologia é como a astrologia. Você faz um mapa, aquele mapa ele é um mapa que não tem que calcular de novo. Ele é o seu mapa, mas não é uma coisa de responder perguntas cotidianas. Né? E eu queria falar que eu estava me esquecendo do seguinte. Uma das grandes reclamações em relação à numerologia, e que eu faço coro, porque eu não era bom aluno de matemática, por incrível que pareça. Nem eu, era péssimo. É a coisa de fazer o mapa, de calcular. É duro. Calcular o mapa à mão, gente, leva 1h30 para quem é burrinho de matemática como eu, porque aí eu tenho que fazer 3, 4 vezes para não ter erro. Porque um colaborador, o Rafael, o querido Rafael, ele, quem for nas minhas redes sociais, vai no meu Linktree, nas minhas redes sociais todas, tá lá, calcule o seu mapa numerológico natal. Você bota o seu nomezinho lá, sua data de nascimento e plinta tudo lá em um segundo. Acabou. Como magia. Esse negócio, como magia. Acabou essa chatice de ficar somando 10 mais isso, mais aquilo. Acabou. Nossa. Agora é só você pega lá e você lê o seu mapa, você interpreta. É claro que no meu livro eu ensino todos os cálculos. Claro. Porque é necessário, evidentemente, mas não precisamos mais ter esse trabalho. O meu colaborador, Rafael, mais uma vez, alô, Rafael, muito obrigado.
E também ele está preparando, a gente vai lançar mais à frente, para você consultar o tarô de Thoth e o oráculo dos números online também. Muito bom. Você está falando, eu lembro da época que eu estudei astrologia, que a gente tinha que ficar nas efemérides, fazer aqueles cálculos. É um sofrimento, né? Meus deuses! É um sofrimento. Eu nem lembro mais como faz, viu, gente? Porque, né, depois que surgiram aí, vieram aqueles softwares antigos, né, que a gente comprava, instalava, colocava no computador. Aí depois disso ficou tudo mais fácil. E hoje é muito mais simples, você vai lá em qualquer site e faz, mas não era fácil, não. Opa. Você ficava 2 horas, 3 horas calculando o mapa. Era muito difícil, né? E, Johan, qual seria a sua maior crítica em relação à numerologia das pessoas hoje em dia? Porque eu vi outro dia você falando na internet do povo que muda o nome. Porque não muda nada. Nada. Né? Nada. Essa seria a maior crítica atual à numerologia? Sim. Eu tenho até feito algumas pesquisas que não estão concluídas ainda, mas eu vou usar o exemplo das pessoas trans, né, que tem a questão do nome morto. Quando a gente analisa um nome, a gente usa o nome de registro original, porque aquele nome ele traz números, ele é transformado em número, e aqueles números eles trazem o código do seu DNA espiritual, da sua personalidade, de quem você é. Então, por exemplo, vamos dizer, Darcy e Alcione são nomes que podem ser de homem, podem ser de mulher, né? Tem homem Darcy, tem a mulher Darcy, né? Assim como Alcione, né? Tem a cantora Alcione, tem o teatrólogo Alcione Araújo. Então, eu uso isso como exemplo para mostrar que quando a gente faz um mapa numerológico de uma pessoa, a gente precisa do nome original, não só porque ele traz esse código real da pessoa, mas porque o nome não tem sexo, nem gênero, nem nada disso. A pessoa, inclusive com esse sistema agora, que a pessoa pode botar o nome dela lá, eu não preciso nem saber o nome morto de uma pessoa trans se ela não quiser, não precisa. Ela vai lá, faz o cálculo, me entrega os cálculos e eu faço a análise. Eu não me importa, não precisa saber. E eu vou tratar pelo nome. Aí as pessoas perguntam, você mudou o seu nome? Porque o meu nome de registro não é Johan Reis. Eu não tenho nenhum problema em dizer o nome original. O nome original é um nome morto, eu chamo de nome morto porque eu não atendo por esse nome. É Alexandre, é um nome bonito até. Mas acontece que eu me formei ator aos 19 anos. Foi a única coisa que eu me formei na vida, porque eu sou autodidata em tudo, menos em teatro. Eu fiz o curso de formação de atores da UF, em Niterói. Eu me formei ator. E eu descobri que eu tinha feito esse curso para me transformar no personagem, para renascer. Eu matei o Alexandre e eu renasci como Johan Reis, porque eu queria ser quem eu sou. E eu não era quem eu era naquela época. Então, o Telema tem muito essa questão. E isso foi antes de Telema. Eu entrei em Telema 3, 4 anos depois. Mas eu já tive essa... Eu costumo dizer que eu me descobri telemita. Eu não adotei Telema. É uma coisa que quando eu vi aquilo, eu falei, eu sou telemita. Assim, uma isso descoberta. sou eu, né? É assim, não tenho o que questionar, sou eu. Mas então, Johan Reis é a pessoa que eu sou porque eu sou um self-made man. Eu me fiz assim. E eu falo isso sem orgulho e nem humildade. Eu falo isso de uma maneira técnica. É quem eu sou e faz parte de toda a minha... meu caminho espiritual, porque eu entendo que, como telemita, que eu não tenho direito a não ser fazer a minha vontade. Nós não temos direito a não ser fazer a nossa vontade. E isso é um grande mistério de Telema, que você é obrigado a ser quem você é. Clarice Lispector dizia, eu sou louco por Clarice Lispector, de todos os livros dela, reverencio, e ela dizia, ela diz no livro dela, não é ipsis literis, porque eu não lembro exatamente, mas ela fala uma coisa assim, que meu Deus, alguém tinha que ser eu, calhou de ser eu. Muito bom. É uma coisa mais ou menos assim. O mundo precisava de alguém como eu, né? Só que ela fala escreveu de uma maneira muito maior, porque é a maior escritora de todos os tempos para mim. Eu nem quero ter ousadia de me comparar em nenhum sentido a ela, é uma deusa. Aliás, tem gente que dizia que o que ela fazia não era literatura, era bruxaria. Era bruxaria. E eu concordo 1000% com isso. Ela era uma bruxa no melhor, né? Aliás, que só pode haver um bom sentido de bruxa, né? Na realidade, ela esteve num congresso de bruxaria que teve aqui na América Latina para ler um dos contos dela.
E outro dia eu estava vendo uns rapazes que estudaram, né, sobre esse congresso e tudo, e aí colocaram, inclusive, entrevistas dela, super interessantes na época, porque ela foi perseguidíssima na época no Brasil, Ela era uma porque deusa. ela ia para um congresso de bruxaria e ela responde com muita tranquilidade que as coisas do oculto sempre a instigaram e que ela ia lá, entendeu? Então, muito, né, uma Ela mulher era muito sábia, uma eu deusa. sou louco por ela. Eu também louco gosto por muito ela. dela, muito, muito, muito. Adoro Clarice, né? Que mistérios tem Clarice. Muitos, muitos. Então, não adianta trocar a letra do nome. Isso é besteira, Bobagem. isso é besteira. E outra coisa, pelo amor de Deus, gente, número da loto, se fosse assim, eu tava já milionário nas Bahamas, pelo amor de Deus, não caiam nessa, né? A gente é adulto, já tá passamos. deu, né? Já deu, né? Por favor. O que você diria para as pessoas que estão lá em casa e que estão buscando por numerologia? Depois eu vou perguntar sobre o tarô. Como começar? Como começar na numerologia? Como começar a aprender? Como começar a buscar por esse conhecimento? Comprando meu livro. Oh, muito bom. Sabia que ele ia dizer isso. Muito bom. E não precisa ser bom em matemática, que ele já disse que hoje em dia tem, né, softwares Exatamente, para é só calcular. procurar nas redes sociais e tá lá um link. Calcule seu mapa numerológico natal. Plim, vai lá, acessa, bota o nomezinho, data, acabou. E tarô? Quais seriam as dicas para quem está começando agora? Então, eu também tenho que Indicaria dizer o que seu eu digo livro. meu livro, porque esse livro, ele é para iniciantes. Embora quem já tem alguma bagagem, também tem coisas aí, porque a diferença, assim, como eu reescrevi depois dos 50 e já com um caminho longo em Telemann, né? Ele não é só para iniciantes mais. Essa é a grande diferença da versão anterior, que foi lançada em 2000, e a que está sendo lançada 25 anos depois, ou seja, são 25 anos de diferença. Então, esse livro ele serve para iniciantes. Qualquer iniciante não vai ter dificuldade nenhuma de ler o livro, de entender. Eu coloco as coisas de maneira bem simples e clara, mas também tem muitos recados profundos para quem já está mais avançado. Tem entrelinhas aí que vão valer também para quem já tem um caminho mais adiantado. Qual você acha, ou quais você acha que são os principais desafios de quem está começando a aprender tarô, Johann? Porque a gente vê as pessoas, né? Geralmente elas buscam, eu quero aprender tarô de Marselha, eu quero aprender tarô de Waite, eu quero aprender tarô de Tote, como se os tarôs eles fossem muito diferentes entre si. O que você diria? Quais são esses desafios de quem está começando nesse caminho agora? Olha, eu vou citar o nosso amigo Den Naif, que eu considero, a parte, a amizade profunda e antiga que eu tenho por ele. Eu sempre disse, antes dele ser conhecido internacionalmente, eu dizia, você é um dos maiores tarólogos do mundo, né? Do Brasil só não. Você é um dos maiores tarólogos. Do planeta. E ele sabe que eu fui o primeiro a dizer isso antes dele ser publicado no exterior. E ele diz, tarô é tarô. E é exatamente isso. O tarô de Tote, ele é um tarô de Tote. Então, assim, não é um oráculo de Tote. Uhum. Então, a gente tem que entender que todo tarô é tarô. O tarô, a gente já sabe que ele se originou na França, na Idade Média, né? Não Mais ou veio do menos. Egito, né? Não teve nada daquilo. E você pode começar pelo tarô de Marselha, se você quiser. Hoje em dia, você pode começar pelo tarô que você quiser. São tantos, né? Agora, eu só acho, assim, que tem tarôs, isso não é uma crítica, é uma observação. Tem tarôs, que o tarô também é uma obra de arte, ele não é só um oráculo, ele é uma obra de arte. Então, por exemplo, eu adoro gatos, felinos. Tem o tarô do gatinho, do não sei o que e tudo. Não é uma crítica. Tarô da Hello Kitty, né? Tarô da Hello Kitty, Isso. bem lembrado. Não é uma crítica, eu não estou dizendo que não deve haver, que não pode haver, que é profano. Nada disso, eu acho super legal que haja. Agora, se você vai fazer uma leitura com o tarô do Hello Kitty, você não vai ter muitos insights espirituais, vamos combinar. Então, assim, não é contra a existência. Eu acho que tarôs como esses são tarôs, obras de arte, são tarôs para você apreciar. Mas se você quer realmente uma orientação espiritual, um crescimento espiritual, eu recomendo, escolha o tarô que você olha e fala, eu gostei desse. Uhum. Porque foi assim que eu fiquei com o tarô de Tote. O tarô de Tote ele entrou na minha vida antes de eu ser telemita. Eu tinha minha primeira turma de numerologia. Uma das minhas alunas, a Gilda, ela tinha o tarô de Tote que eu uso até hoje, uma edição francesa,
que ela me deu de presente numa aula, assim, eu nem sabia de nada de tarô de Tote, de coisa nenhuma, eu sabia de tarô, usava o mitológico, como eu disse, dava aula de numerologia para elas. E ela mostrou para mim assim, eu falei, senhor, esse tarô eu tenho aqui, mas eu acho ele tão à sua cara que ele estava pedindo para eu dar ele para você. E ela me deu esse tarô. Eu fiquei apaixonado pela estética, primeiramente. Eu fiquei deslumbrado. A papisa. Eu vi a papisa, eu falei, meu Deus, que loucura, o que é isso? E eu me apaixonei imediatamente. E aí, nunca mais usei outro tarô. E eu não uso outro tarô, não é por preconceito. E, assim, claro que eu posso pegar eventualmente, até pego e jogo, assim. Ele é um tarô, é qualquer um, né? É, exatamente. Mas, assim, a minha identificação, a coisa é com o tarô de Tote, mas da mesma maneira que eu me identifico com o tarô de Tote, se você se identifica com o do Waite ou com o tarô, seja ele do qual Papos. for, do Papo, do Marcélia, o importante é você se sentir à vontade, sentir a conexão com aquele tarô. E o símbolo te responder. E o símbolo te responder. Mas se você sentir a conexão, o símbolo vai te responder, porque é isso que você chegou no ponto, completou o que eu queria dizer. Então, eu acho que é só isso. Você tem tanta variedade, procure um tarô que você se sinta atraído por ele. Muito bom. E aí tudo vai fluir. Tudo flui. Ó, temos 5 minutinhos para terminar, porque passa muito rápido. Eu queria que você desse alguma dica para as pessoas que estão lá em casa e que estão começando em Telema agora. Qual o caminho das pedras? Porque tem muitas. Tem muitas e é perigoso. Não é que Telema seja perigosa, não. Não é o caminho telêmico perigoso, porque todo caminho é perigoso. Se ele não for perigoso, ele não é válido, porque a vida é perigosa, viver é perigoso. Né? Eu digo o seguinte, cuidado com quem se diz mestre, cuidado com quem se pavoneia muito, cuidado com quem conta muita vantagem. Isso não é Telema. Telema não é para gente que tem ego frágil crescer e aparecer. Não. Observa mais as atitudes do que as palavras dessas pessoas, porque eu acho que há telemitas e telemitos. Muito bom. Cuidado com os telemitos. Muito bom. Enough said. E obras para as pessoas? A biografia do Crowley é um Eu caminho. escrevi a biografia do Crowley também com o objetivo, assim como eu fiz com o objetivo de apresentar e esclarecer o que era o tarô de Tote. O Crowley era uma pessoa com, assim, muito vilipendiada, muito caluniada, apesar dele não facilitar muito também, e ele até provocar isso, porque ele era muito... ele era o Crowley. Ele era um trickster, né? Ele era um trickster, exatamente. Ele gostava, né? Ele teve um julgamento, né, que ele participou, em que o juiz falou assim, Sr. Crowley, o senhor é um dos piores homens do mundo. Ele falou, Vossa Excelência, me perdoe, eu não sou um dos piores homens do mundo, eu sou o pior homem do mundo. Então, assim, ele era aquele que dobrava a aposta sempre, né? Então, eu acho que é importante diferenciar, assim, observa a trajetória, se você for para uma ordem esotérica, telêmica, ou se você estiver num grupo, observa, ser telemita, primeiro de tudo, não é ser imitando Crowley. Não é ficar fazendo, entendeu? Ficar imitando o Crowley, ficar fazendo nada Ou contra. ser o novo Raul Seixas, Pelo né? amor de Deus, não, sabe? É aquela coisa, já perguntaram para mim assim, você pretende ser o novo Crowley? Não, eu pretendo ser o primeiro Johann Reis. Por favor, porque se você não pretende ser você mesmo, você não vai ser telemita. E uma coisa final que eu quero dizer que é muito importante em relação a Telema. Telema exige unidade. E unidade significa integridade. Se você entrar em Telema para tentar burlar o caminho e para tentar enganar o caminho, você vai se ferrar muito. O não vai ser vai pouco, enganar não. você, né? Mas não vai ser pouco, não. Então, assim, seja 100% autêntico, integral e inteiro. Não seja dividido. Porque se você for dividido, se você não estiver inteiro no caminho de Telema, você vai se dar mal. Agora, se você mergulhar inteiro, de coração, inteiro, inteira, inteire, que seja, você vai chegar a algum lugar, que é o seu lugar do seu eu verdadeiro, da sua verdadeira vontade, do seu eu lapidado e melhorado
e tudo mais. Olha, gente, papo delicioso, né? Ficaria aqui até 2027. E olha que 2026 ainda nem chegou, conversando com o Johann. Mas o livro dele, Manual de Tote, o livro dele, Iniciação à Numerologia, a biografia também do Crowley, todos eles da Editora Alfabeto, você encontra nas melhores livrarias também, em todos os marketplaces de livros na internet, como a Amazon e todos os outros, né? Dá tempo de dar uma notícia em primeira mão? Por favor. Eu assinei há 2 dias com a Editora Valentina para escrever o livro A História do Ocultismo para Quem Tem Pressa, daquela coleção famosa, conhecida. Então, eu assinei há 2 dias lá em Copacabana, pessoalmente, com o Rafael, na Editora Valentina. E vou voltar agora para o Uruguai, já vou começar a trabalhar em escrever. A previsão é para lançamento por volta de setembro, outubro, alguma coisa assim. Será? Esse ano. Será que Johann estará no Brasil novamente para a Bienal? Tudo indica que sim. Muito bom, eu adoro essa série, para quem tem pressa. Eu acho Ela é ótima. Incrível, parabéns, viu? Obrigado, querido. Parabéns, que orgulho, gente! É do Brasil, é nosso. Querido, muito obrigado, né? Eu que te agradeço. Sigam o Johann nas redes sociais, Johann Reis, você vai encontrar ele em todas elas. Também tem o canal no YouTube, que vale a pena, porque tem a Reis TV lá. Vale a pena ter uma entrevista minha, inclusive. A primeira para dar sorte. A primeira para dar sorte. Siga o Johann, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele. Um dos maiores nomes de Telema, um dos maiores estudiosos, se não o maior estudioso de Crowley no Brasil. Obrigado, viu, meu amor? Prazer ter você aqui. Prazer Volte todo sempre, meu. 1000 vezes. Todas as vezes que você vier para o Brasil, tem que vir aqui agora. É uma ordem. O Mundial é sua casa. É uma ordem e eu obedeço. Obrigado. Gente, e é nesse clima que a gente vai ficando por aqui. Mas, para todos, um feliz ano novo, que entre 2026 com muita saúde, sucesso, prosperidade, alegria. Feliz ano novo, Johann. Feliz ano novo, Euri, que está aqui. E que 2026 seja o ano das nossas vidas. A gente se vê. Tchau, tchau. Você acaba de ouvir